Boa noite, meus amigos. Nossas primeiras palavras sejam de agradecimento sempre a Jesus, Allan Kardec, a Casa de Leon Denis, que permite que possamos estar aqui na noite de hoje, conversando sobre um tema tão maravilhoso a todos nós sobre vida espiritual. E olhar na leitura que foi feita pelo Lopes, o dirigente hoje da reunião, sobre as palavras de seu amigo Canu, que, como uma prece, fala ao senhor Antônio Cousteau, que demonstrava, como um trabalhador da Sociedade Espírita Parisiense, demonstrava a alegria de encontrar com todos eles ali no momento do túmulo. E logo em seguida, na leitura do livro O Céu e o Inferno, essa obra que é estudada aqui nas reuniões públicas, e o curso também, que é feito às segundas-feiras do livro O Céu e o Inferno, logo em seguida tem uma comunicação no próprio túmulo, porque essa prece, essas palavras desse amigo Canu, que era também o secretário da Sociedade Espírita Parisiense, à época, lá no túmulo, fez com que o senhor Antonier sentisse toda uma vontade de expressar ao amigo o agradecimento. E logo em seguida, por um dos outros médios ali presente, uma palavra junto ao túmulo se vem do senhor Cousteau a todos eles. É lógico que traduzir aqui as palavras dele na lembrança seria mais difícil. Então eu vou fazer uma pequena leitura para a gente perceber a naturalidade do espírito que consegue estar, de uma certa forma, após algumas horas, do seu falecimento, ou dependendo de algumas situações, no outro dia, a sepultura, que chega o momento de levar depois de fazer o velório, em alguns casos até no mesmo dia. Nós vemos situações nos dias de hoje assim, a pessoa desencarna e no mesmo dia já está havendo o sepultamento. Há uma advertência no objetivo com a doutrina espírita, é de fazer com que o período do velório seja também valorizado. Porque nem todos os espíritos estão assim, de uma maneira tão clara, tão segura de si, para depois do desprendimento do corpo, estarem lúcidos, conscientes, plenos, horas depois do seu desenlace do corpo, para acompanhar o seu próprio sepultamento. E não só acompanhar, para trazer uma palavra aos seus amigos, trabalhadores que estavam ali lutando pela divulgação dessa nova doutrina, a doutrina espírita a essa época. E ele diz exatamente, de uma forma bem alegre: queridos irmãos, desculpa, mais um pouco aqui, um dos médiuns, e diz assim: obrigado, amigos, obrigado, meu túmulo ainda não está fechado, porém, mais um segundo e a terra vai recobrir meus restos mortais. No entanto, vós sabeis que minha alma não será enterrada sobre esse pó, ela vai planar no espaço para elevar-se até Deus. Como é consolador também poder-se dizer, apesar do envoltório destruído: ó, eu não estou morto, eu vivo a verdadeira vida, a vida eterna. O enterro do pobre não é seguido de um grande número de pessoas. Orgulhosas manifestações não acontecem junto ao seu túmulo. No entanto, amigos, acreditai em mim, imensa multidão aqui não falta. Bons espíritos acompanharam-me e estão convosco, e com essas mulheres piedosas, o corpo que ali está deitado.
Pelo menos todos vós acreditais e todos amais o bom Deus. E ele trata assim de uma maneira geral, e logo em seguida ele fala à esposa: ó esposa querida, que permanece com suas provas, com as suas lutas, eu estarei junto de vós todos os dias e quando precisar. Ajudarei a você a suportar as cargas dolorosas das provas que ainda estão junto de você na encarnação. Amigos da doutrina espírita, ele fala aos seus companheiros: acreditai, lutai pelo levantamento da bandeira da caridade, onde a maior caridade que se possa ser feita é a de mostrar a vida imortal. Eu me vou, porque os meus amigos que aqui me abraçam, me rogam também a presença deles. E se despede, se afastando de todo, dizendo um até breve. Palavras assim, que sustentam a gente no momento do equilíbrio, do se desprender de um corpo físico e se enxergar seguro como espírito, para deixar com que as palavras possam levar o socorro à família e fortalecer os amigos, e compreender que outros espíritos estão ao redor chamando para dar continuidade a uma realidade de vida espiritual. Mas para que um espírito possa tomar essa consciência, ele tem que ter acreditado em tudo isso enquanto encarnado. Ou se não acreditou enquanto encarnado, nas várias existências dele, ele já desenvolveu esse conhecimento, porque a doutrina espírita só vem alertar aos encarnados aquilo que faz parte da lei de Deus, que começou com o advento do Livro dos Espíritos em 1857, mas a lei de Deus, a comunicabilidade dos Espíritos, ela é de toda a eternidade. Na própria Bíblia, temos comunicabilidade dos Espíritos, materializações dos Espíritos. Jesus mesmo, no Monte Tabor, conversou com Elias e com Moisés. O rei de Israel, o rei Saul, queria falar com Samuel, que era o seu profeta, médium daquela época. E o rei Saul, quando viu que Samuel tinha morrido, não sabia o que fazer mais. E o rei Saul foi procurar uma outra médium em Endor, numa cidade. E chegando lá, disfarçado, ele pediu para que essa médium trouxesse Samuel junto a ele. E Samuel foi, pelo intermédio dessa médium, falar ao rei Saul, que era um rei de Israel, que naquela época o domínio pelo poder ainda existia, e que ele estava preocupado com uma nova batalha que ele ia enfrentar, e sem saber se ele ia ter êxito nessa batalha. E Samuel diz que ele e sua família iriam morrer se ele fosse enfrentar essa batalha, e que um outro rei estaria assumindo o reinado do povo de Israel, que seria um rei bom, amigo, que foi o rei Davi, o general do rei Saul. E nós vemos comunicabilidade dos espíritos, a realidade natural da vida após a morte, e demonstrando que essa posição em relação à lei de Deus, ela faz parte de todo sempre, mas nós é que não sabemos lidar ainda com ela. A doutrina espírita veio então demonstrar a força, a naturalidade e a ligação que nós podemos ter com essa naturalidade junto aos nossos familiares, aqueles que partiram, conhecendo o que está ao nosso redor. E às vezes a gente não percebe isso, não é? Quantos já ouviram falar que depois do sepultamento, alguns familiares vieram no sonho, ou em algum momento depois do sepultamento, viram os seus familiares ainda deitados na cama, sentado, ou passando em um corredor, ou pedindo ajuda, ou um vizinho fala assim: fulano morreu, mas que isso, eu encontrei com ele ainda há pouco, sentado naquela cadeira que ele ficava ali na frente, meu Deus, ele morreu. É a irradiação do pensamento do espírito para as coisas do cotidiano, que não consegue se libertar, para as coisas da família, para o apego a filho, a esposa,
a pai, a mãe, para o apego às coisas materiais, dependendo da condição de cada um. Então, para que nós, espíritos, possamos ter a clareza e a segurança da realidade da vida espiritual, precisamos aprender o desapego. Aprender o desapego não é no sentido de não amar a pessoa, não é no sentido de não querer mais saber de ninguém, longe disso. Pelo contrário, é de nos amarmos, de nos ajudarmos, de termos afeto, carinho, respeito por pai, por mãe, por irmãos, mas compreendermos que somos espíritos e que a parentela familiar dessa encarnação é nesse instante, é nesse momento. Mas o próprio Senhor Custódio demonstra que outros espíritos, amigos, familiares dele, aguardavam ele também no mundo espiritual. Quantos espíritos foram nossos irmãos, pais, mães, amigos, esposas, maridos, em outras existências? Por que essa existência, nós temos esse pai, essa mãe, esse irmão? Quem são esses espíritos que formam essa parentela física agora, nessa encarnação? E para que são eles? Por que são eles? Isso a doutrina espírita vem ajudar a gente a entender e ter maturidade, segurança. E na medida que nós vamos aprendendo a nos amarmos, a nos perdoarmos, a reparar as dificuldades do passado, a nos entendermos como irmãos, nos ajudando na essência divina do Cristo, com a maior representação, a naturalidade da vida espiritual. E o desapego, porque nós vamos entendendo que o processo é de crescimento juntos, caminhando, avançando numa evolução juntos. Não importa a parentela, o que importa é o que fazemos com essa parentela. E, para isso, nós vamos precisando entender as palavras de Jesus. Quando sua mãe, preocupada com ele, quando Pedro, seu amigo, preocupado também com ele, que estaria retornando a Jerusalém na época próximo da Páscoa, no dia de Ramos. E seria nesse dia que entraria o Messias pelas portas de Jerusalém, montado num burrico. E Jesus faz cumprir a profecia. Entra no dia de Ramos, montado num burrico, onde todos clamaram a ele na chegada como Messias. Os fariseus não admitiram aquilo de hipótese nenhuma e foram ao encontro de aprisioná-lo. Ele sabia que se entrasse em Jerusalém dessa forma, ele seria preso e seria crucificado. E estava na profecia que dizia que ao ramo verde seria destruído e esse ramo verde daria a sua vida. E Jesus falou assim para os discípulos, né? Se o ramo verde que vai dar a sua vida vai ser destruído, o que imagina que não farão com o ramo seco, né? Dizendo assim, para aquele que não tem fé, para aquele que não acredita, para aquele que não espera a realidade da vida espiritual, vai sofrer muito mais. Será jogado na fogueira. Para que serve o ramo seco? Sem vida, sem força, sem fé. Serve para ser queimado. É isso que ele quis demonstrar, que não iriam valorizar. O que farão com o ramo seco? Que não demonstra vida. Então, Jesus fez com que isso se fizesse presente e disse à sua mãe, no momento da crucificação, mulher, por que choras? Eis aí o seu filho. E aponta João, que ficou ao lado de Jesus até o momento da crucificação. Foi o único discípulo. Todos os outros fugiram com medo. E aponta para João. Homem, por que choras? Eis aí sua mãe. Assim se fará cumprir o sentimento entre a humanidade, de irmãos, não é? De procura entre uns aos outros, no sentimento que avança muito mais do que a gente pode imaginar numa reencarnação. O processo da evolução. E o que o senhor Castor poderia dizer nessa hora, sabendo que teria todo o céu à sua espera, teria todos os objetivos espirituais que ele aprendeu à sua espera. Imaginar, qualquer um de nós, que assistimos o filme Nosso Lar, não é? Não dá uma água na boca?
desencarnar e ir lá para o nosso lar, não é? Não dá? A gente já ouviu falar muito de inferno, de purgatório, mas uma ideia de mundo espiritual, como nosso lar assim, a gente pensa desencarnar e ir para um local como esse, no mundo espiritual, seria maravilhoso, seria algo sublime. E a gente começa a pensar sobre isso, sobre essa segurança de estar adentrando uma região espiritual como essa. Mas para viver numa região espiritual como a sublimidade de nosso lar, ou outras colônias superiores, nós temos que tentar vivenciar aqui na Terra algo que corresponda a essa realidade, algo que corresponda a esses sentimentos. Não foi o que Jesus disse, né? Que o reino dos céus se encontra no coração de cada um de vós. Como nós vamos penetrar em regiões espirituais sublimes se nós não vivemos essa região espiritual aqui na Terra, encarnados? Se não demonstramos a caridade, o amor, o perdão, a indulgência, se não lutamos para combater em nós o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ira, como nós vamos ter um padrão mental de penetrar regiões espirituais ou equilíbrio da vida espiritual se não aprendermos a vivê-la agora? Então, desencarnar e ainda sentir o apego pelas coisas materiais, sabendo que não vamos levar nada do que é material para a vida espiritual, nada. Nem o corpo levamos, que é todo nosso. Nada de material vamos levar. Nenhum filho nós vamos levar. Nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum irmão. Nada do que é material. A nossa morada, nossa casa, os nossos bens. Mas levaremos para a realidade da vida espiritual todos os sentimentos. Então, para conseguir essa clareza do Senhor custou, para conseguirmos essa segurança dele, nós temos que ir construindo dia a dia, aprendendo a lidar com as diferenças, aprendendo a lidar com a realidade do desencarnar, dizendo que não existe mais morte. Nas palavras do Senhor custou, ele disse: alegrai-vos por poder divulgar que nós não morremos, eu estou vivo. Essa alegria é imensa, né? Essa segurança é imensa. Eu estou vivo, eu estou em paz, eu estou fortalecido por isso. E quando isso acontece, é possível que nós possamos desenvolver essas alegrias da convivência e tratar com que isso seja bom para cada um de nós. Mas quando isso não ocorre, como vamos lidar com essas diferenças? Como vamos desenvolver o que existe de melhor em nós quando ainda não acreditamos que somos capazes? É essa luta que o Senhor custou, veio aqui passar para todos. Como nós iremos penetrar em regiões espirituais se ainda não conseguimos resolver as questões da nossa vida material? Se não desenvolvemos o melhor na nossa vida, o exemplo e o dever que devemos cumprir com as questões da nossa vida material, desde pagar uma conta, desde se ajustar com alguém, de pedir perdão. E se nós desencarnarmos, como que estará o nosso pensamento? Querendo cumprir aquele dever, devendo a alguém. Nossa mente estará ligada às coisas da terra. E se a gente ainda carrega o egoísmo? E se através do egoísmo nem emprestamos o que nós temos de material para alguém? Não utilizamos os recursos que nós temos como mecanismo de progresso, para que outra pessoa possa se beneficiar? O nosso carro, o nosso telefone, a nossa casa. Imaginar quantos estão necessitados de um abrigo. E se nós colocássemos a nossa casa como mecanismo de abrigo para as pessoas? O que ainda está em nós com dificuldade de fazermos isso?
Não temos esse equilíbrio para sermos um Francisco de Assis, abandonarmos tudo do que é material e buscarmos só a realidade da vida espiritual. Nós não temos condições disso, mas estamos aprendendo a abrirmos mãos, pouco a pouco, das coisas da vida material e indo em busca de uma realidade da vida espiritual. E não precisamos romper mais, não precisamos romper mais de todas as coisas materiais para demonstrar o que é caridade. Pelo contrário, ao homem é dado e ao homem será cobrado. Podemos utilizar de tudo que nós temos de material em prol do benefício, a amparar a muitas pessoas. Aos nossos filhos, são espíritos. Mesmo os espíritos, filhos de Deus, nossos irmãos, como aqueles que estão vivenciando na comunidade, necessitados de educação, de saúde, de alimentação. Os nossos filhos também são. Mas se esses espíritos que estão nossos filhos, nós precisamos de estar mais próximos desses espíritos e levarmos para eles aquilo que é necessário para que eles possam se reerguer na vida moral e espiritual, e alguns benefícios materiais é preciso para que isso se faça. Muitas vezes esses espíritos são aqueles que nós tiramos deles algumas oportunidades no passado. E nessa encarnação estamos retribuindo, ou devolvendo, ou pedindo perdão, ou levando para eles alguma coisa, demonstrando, olha, nessa encarnação eu estou fazendo tudo para que você possa vencer. Estou lutando por isso. Então eles vêm como nossos filhos. Mas são espíritos. Na outra encarnação, eles podem ser nossos pais. Na outra encarnação, eles podem ser nossos vizinhos. Não precisa de uma relação mais próxima, porque como vizinhos, como um amigo, não existe nenhum tipo de necessidade material que diga uma obrigação que se tenha que fazer de amizade, de amor, de respeito um pelo outro. Já conquistaram nas encarnações anteriores. E quando vem como um amigo, convivendo na encarnação, podemos unir forças e desenvolvermos muito mais esse amor, essa realidade de convívio de espíritos. A doutrina espírita vem mostrar isso a gente, fortalecer nos nossos corações e fazer com que a gente entenda a realidade de uma encarnação diante da nossa vida de espíritos de tantas outras existências. E quantas mais ainda teremos pela frente. E, numa nova comunicação, o Senhor custou, em alguns dias depois, se eu não me engano, 3 dias depois, ele fala assim aos seus amigos: a morte é a vida, não faço mais que repetir o que foi dito, mas para vós não existe outra expressão além dessa, apesar do que dizeis da meritória àqueles que querem compreender, cegos, ó, nem meus amigos, que bela visão na terra é de ver tremular a bandeira do Espiritismo, a ciência imensa da qual sabeis apenas as primeiras palavras, quantos conhecimentos ela traz para os homens de boa verdade, para aqueles que querem descobrir os verdadeiros sentidos da vida espiritual. Rogueis a Deus. E então, numa outra comunicação, o Senhor Custódio vem demonstrar a importância da doutrina espírita como um mecanismo de esclarecimento, para que as pessoas não venham sofrer, porque ele diz, maior cego é aquele que não quer enxergar. Ó, cego, o quanto a ciência ainda está dando os primeiros passos, as primeiras palavras de demonstração da realidade da vida espiritual. E doutrina espírita só tem 161 anos, 1857, 2019, 161 anos, é tão pouquinho. Leon Denis desencarnou em 1927, conviveu com Allan Kardec, amigos, é o patrono da nossa casa, 1927. Tem gente encarnada ainda aí de 1910,
1920, né? Tem gente aí, o seu Homero, que é um do fundador aqui do Centro Espírita Leon Denis, ele foi conterrâneo de Leon Denis. Ele reencarnou em 26 e Leon Denis desencarnou em 27, né? Um aninho de idade, ele foi conterrâneo. 1927 é agora. Não é? E a gente pode identificar o percurso que a doutrina espírita tem e o que cada um de nós, como convictos, não é? Podemos pegar essas palavras do Senhor Cousteau e sentir em nós essa realidade, independente de nós não sabermos perfeitamente como lidar com essas questões, mas sabermos que elas existem. Mas sabermos que a verdade da vida espiritual está ao nosso redor e que não precisamos mais sofrer, porque continuaremos o nosso percurso. Cada um de nós poderá ser um desse espírito que hoje, com o conhecimento da mediunidade, poderemos, cada um de nós, falar aos nossos familiares na hora do sepultamento. Falar aos nossos familiares logo depois do nosso desencarne, e nesse momento do sepultamento, nós olharmos no momento do sono físico, não é? No momento da convivência com bons espíritos, sermos orientados a chegarmos de retorno ao nosso lar e sermos abraçados pelos nossos familiares. E através do abraço dos nossos familiares, levarmos a eles a palavra amiga de sustentação, a palavra amiga de que estamos bem. E alguns familiares dizem assim, né? Alguns familiares pensam: ah, sonhei com meu pai, sonhei com a minha mãe. A gente pode até trocar, pode deixar. A gente pode até trocar isso um pouco, não é? Não sonhei, estive com meu pai, não é? Estive com minha mãe, estive com meu filho, estive com a minha esposa, com meu irmão, com meu amigo. Porque quando a gente é inseguro da realidade da vida espiritual, ou quando a gente não entende isso perfeitamente, a gente diz que tudo é um sonho. Quando a gente passa por um pesadelo, diz, não, aquele negócio foi verdade mesmo. Ó. Pesadelo a gente fala que é verdade, né? Porque a coisa foi tão real que a gente acorda morrendo de medo. Nossa, foi real o negócio que eu vivi, não é? Mas quando é um sonho, quando é uma coisa que foge um pouco assim, aquela certeza que fica assim, fugaz no nosso pensamento, a gente sonhei, não é? Eu vivi, eu estive, eu convivi com fulano, conversei, falamos sobre tal situação, ele nos disse o quanto ele está bem. Isso é comunicabilidade dos espíritos, que não precisa da mediunidade de ninguém. Todos nós podemos interagir. E ainda mais, todos nós fazemos um ensaio. Toda noite nós ensaiamos para desencarnar. Não é? Toda noite a gente se afasta do corpo, toda noite a gente convive com a realidade da vida espiritual e na manhã seguinte retornamos às forças físicas no corpo. E podemos dizer assim, o que estamos fazendo do dia a dia nosso para corresponder no dia a dia nosso à segurança, como o Senhor Cousteau, de vivenciarmos essas realidades da vida espiritual e um dia não retornarmos para o corpo físico mais, não é? Mas quando isso acontecer, vamos ver o nosso corpo físico como que um despojos mortais, como ele disse, né? O corpo que não nos aceita mais, que não conseguimos mais comandá-lo. Mas vamos achar aquilo perfeitamente natural. E os nossos familiares que compreendem isso também vão achar totalmente natural quando nós desencarnarmos. Se nós passarmos isso para os nossos filhos, eles vão achar natural o processo de desencarne, porque conviveram com isso. Quando nós passarmos isso para os nossos pais, minha mãezinha está ali em pé, veio hoje me assistir, né? Aí eu falo assim para minha mãe: mãe, a senhora não é minha mãe, a senhora está minha mãe, não é? E ela é um espírito que me abraçou nessa encarnação. Ela está minha mãe, mas ela é um espírito que nós já convivemos de outras existências.
e combinamos na existência que vier, né, nós podemos retornar como marido e mulher e abraçarmos o nosso pai, aquele espírito que está meu pai, que ela tanto ama, tem 92 anos, não é? Para que ele seja nosso filho, que a gente possa educá-lo de uma forma diferente, não é? Isso é amor, é a continuidade da vida, não é isso? E uma vez conversando com ela, ela disse assim, quando eu falei, mãe, a senhora me ajuda a entender tal coisa sobre essa dificuldade? Não, meu filho, eu não sou sua mãe, eu estou sua mãe, mas eu te ajudo, não é? E irmos caminhando, entendendo que é um ajudando o outro, um sustentando o outro, um dando apoio ao outro. E o desencarnar é só não estar mais ligado fisicamente, mas estaremos ligados no nosso coração, no nosso pensamento, no nosso sentimento, na certeza da imortalidade da alma, na certeza da continuidade das existências, que tanto a doutrina espírita passa a todos nós. E Jesus Cristo disse, né? Para entrar no reino dos céus é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito, nascer da água simbolizando a vida material, e o Espírito é a consciência que sopra aonde quer, e nós não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai, pois escutamos a sua voz, comunicabilidade, continuidade da vida. E aqui estão os nossos familiares, desencarnados, pai, filhos, irmãos, maridos, tantos companheiros que fazem parte aqui também. Estamos ouvindo a voz, não sabemos de onde vem, para onde vai, qual a situação específica que eles estão, mas a certeza que a doutrina espírita traz, e nós irradiarmos para eles o nosso amor, o nosso carinho e a fé e a esperança de continuidade de vida nessas diferenças físicas, mas a certeza de continuarmos como espíritos nos encontrando, isso fortalece, isso dá ânimo a cada um de nós. Isso a doutrina espírita, com o Evangelho de Jesus, tem feito aos nossos corações. Graças a Deus.